Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que vocês estejam bem, gozando da paz, da saúde, né? Dessa paz que vem de Jesus Cristo mesmo, nosso coração. Mesmo, né, com as dificuldades, sentindo que Deus está presente, cuidando de nós em todos os momentos. Queremos, né, nesse momento, antes de começar, né, com a leitura da palavra de Deus, orar para que Deus nos ajude, né, tanto para mim, né, para eu que vou falar e para vocês também que irão ouvir. Vamos orar. Ó Deus, Tu és o meu refúgio, o meu libertador, o meu socorro, o nosso socorro bem presente. Senhor é quem nos socorre em todas as circunstâncias da nossa vida, Senhor. Quando as coisas estão difíceis, é o Senhor que nos dá o Teu braço, a Tua mão, Senhor, para que a gente possa continuar. E é isso que eu quero te pedir, Senhor, nesse momento. Ajude, console a todas as pessoas, Senhor, da nossa igreja, das igrejas, da igreja do Senhor Jesus Cristo e das pessoas também ainda que não pertencem ao teu rebanho, Senhor. Guarda cada um de nós, se conosco nesse momento de instrução da tua palavra, Senhor. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Hoje vamos falar um pouco sobre os deveres dos membros da igreja. Deveres, né? Todos nós temos deveres, né? E no corpo de Cristo não é diferente não, né? Quando a gente fala de igreja, é justamente a gente fazer parte das responsabilidades, dos compromissos, né, da nossa igreja. E é isso que nós vamos trabalhar um pouco hoje, conversar, né, refletir um pouco sobre isso. E a passagem está em 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 1 até... Nós vamos até o 15. Segunda Coríntios, capítulo 9, do verso 1 ao 15, que diz assim: Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito nesse particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a essa confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isso afirmo: aquele que semeia pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade,
porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que é em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Louvado seja o nome de Deus. Aqui está um texto riquíssimo do apóstolo Paulo, das necessidades dos santos. Então, quando houve necessidade ali em Jerusalém, dos irmãos judeus que estavam em necessidade, o que aconteceu? Veio ajuda de várias partes, dali do mundo existente, conhecido até então ali aos arredores, o mundo que estava sendo evangelizado pelos apóstolos, e todas as pessoas contribuíram, ajudaram. E é interessante quando nós olhamos essa passagem aqui, a ajuda deles foi extrema, foi além do que eles podiam, porque perceberam como Deus tinha sido generoso, para eles, não tinha faltado nada para eles. Então eles deram até mais do que eles podiam, sabendo que Deus ia retribuir e não ia faltar nada. Eu acho que aí está o grande lance da nossa vida espiritual. Nós somos muito preocupados em ver, nos preocupar com a nossa despensa, o que está lá no nosso armário, opa, não vai faltar. A gente tem que começar a despreocupar, dessas coisas. A gente tem sim que saber da gente, dos nossos, quem está sob os nossos cuidados, mas também saber que Deus é grande, aquele que dá graciosamente, generosamente, oferta com alegria, não por obrigação. Eu acho que esse texto aqui deixa muito claro essa questão. Quando a gente contribui para ajudar, e leva a nossa oferta até lá o gasofilácio, não é por obrigação. Deus não obriga ninguém, dá nada, não. Mas pensa bem, a maior parte das pessoas, ou boa parte das pessoas estão fazendo e ajudando, por que eu nunca posso fazer a minha parte também? É triste, quando você vê os outros participando e a gente não. Há momentos que a gente não tem condições mesmo, Você está desempregado, não tem nem para você,
como que você vai dar. Mas muitas vezes não é isso que acontece, principalmente nos dias em que nós vivemos, onde nós vivemos basicamente alienado, né? Comprando tudo o que nós queremos e enquanto outros faltam o necessário. E nós temos que levar, né? Naquela época eles levavam aos pés dos apóstolos, não tinha essa condição, né, que nós temos hoje de ter administradores nas casas, né, nos templos, para organizar tudo isso. Eles confiavam simplesmente. Eram pessoas de Deus, tementes a Deus, honestas, né? E sabia que eles iam realmente repartir e dividir as provisões, né, que fosse necessário para as outras pessoas. Simplesmente depositavam lá, sabendo que Deus tinha sido generoso. Olha só, quando nós ofertamos, nós não ofertamos para receber, nós ofertamos porque já recebemos. Só que por outro lado, as bênçãos de Deus sobre nós nós continuamos sendo abençoados, né? Porque a bênção de Deus não para. Quando ele percebe que o seu coração, né, o coração dele que sabe abrir, né? Alguém que disse, né, que eu conheci, né, um dos grandes servos de Deus, dizia assim que uma das coisas mais difíceis de converter no ser humano ou no cristão, o último a se converter é o bolso. Pessoa falando, não, eu vou mudar isso, mas só que quando se fala em dinheiro, o medo de faltar, né? Isso é falta de confiança também, de fé, né? A gente quer ter o bom, a gente não pensa para gastar, a gente gasta duas vezes, gasta até o que não tem, isso a gente faz. Mas para ajudar os outros, para dar na casa de Deus, isso a gente não sabe. Por que isso? Não é materialismo? Né? Quando a gente nem administra dinheiro, de verdade o dinheiro que Deus nos concede, né? Tudo que nós temos não é nosso, é de Deus, né? A Ele pertence todas as coisas. Só que quando fala em administração, as pessoas nem fazem as contas direito, gastam o que não tem. Mas quando se fala em ajuda, diferente desse povo aqui que nós acabamos de ler, né? Estavam prontos para ajudar sempre. Então o cristão que crê em Cristo como Salvador torna-se membro de uma igreja e goza de muitos privilégios. Então quando a gente entra na igreja, a gente tem muitos privilégios, oportunidades, né, dentro da igreja, principalmente em pertencer ao corpo de Cristo. Mas também devemos saber que nós temos responsabilidades e deveres. Não é só receber, opa, faço parte do corpo de Cristo, agora eu vou receber todas as bênçãos dos céus. Sim, louvado seja, isso mesmo, Deus estará sempre conosco, mas também nós temos as nossas responsabilidades. Se é funcionário de uma empresa, você não goza da oportunidade de receber o salário, mas você sabe que para você receber o salário, você tem que trabalhar, né? É a sua responsabilidade, seu dever é fazer o melhor de você. No corpo de Cristo, a mesma coisa, né? Não é só para alguns, é para todos que pertencem, de alguma forma tem que ajudar. Então a gente vai estudar, né, dois aspectos do crente: o cristão como mordomo e como ministro. O cristão como mordomo. A palavra mordomo quer dizer administrador. A Bíblia apresenta 4 bases sobre as quais se fundamenta a doutrina
e a prática da mordomia. Então vamos lá. Nós não pertencemos a nós mesmos. E tem referências lá, né? 1 Coríntios 6, 19 a 20, Romanos 14, de 7 a 8. Na seguinte ideia: nós fomos comprados, queridos irmãos, pelo sangue precioso de Jesus Cristo, de tal maneira que já não somos donos de nós mesmos. Jesus é o nosso proprietário. Às vezes a impressão que se dá que nós, né, que somos proprietários de Deus, né, nós que damos as ordens para Deus. Na verdade, quem é o Criador, nós estamos aqui por um fôlego, né, de vida. E cada dia que nós vivemos e nos levantamos porque Ele é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é o nosso Criador. E quando nós falamos igreja, nós somos propriedade exclusiva, né, de Deus, de Jesus. Ninguém toca, né, na menina dos seus olhos, né, que é a igreja. Logo então, nós não temos que ser gratos a Deus por todas essas dádivas, né, que Ele tem nos concedido. Então tudo que nós temos aqui não é nosso, nós administramos, ora nós temos, ora nós não temos, nós perdemos também, porque nós estamos sujeitos a todas as eventualidades, né, dessa vida. E uma hora a gente tem, outra hora a gente não tem. São coisas materiais. Então a gente não pode se apegar nesse tantão nas coisas materiais a ponto de a gente não querer dividir. Tem gente que trabalha a vida inteira, não gasta um centavo e muito menos dá, né? Não gasta nem para ele e muito menos compartilha com alguém. Só construir império. Né, para fazer o que, né, com todo esse império? E logo quando ele vê, ele está indo, né, e nem conseguiu aproveitar daquilo que Deus concedeu para a vida dele, né? Então a gente tem que saber administrar, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Opa, vamos guardar tudo, não vamos gastar nada. Ou, ora, nós vamos gastar tudo e não vamos deixar nada para amanhã ou para ajudar alguém, né? Então quando chega no dia 15, no dia 20 do mês, não tem mais nada, né? Porque fizemos a conta errada, administramos mal. Um dos maiores problemas que o ser humano tem é a questão da administração do que tem, porque faz uma conta meio que superficial, né? Opa, vou pagar isso, e não pensa em outras coisas que vai ter que fazer até. Meu pai dizia assim: filho, você começa na verdade a gastar o dinheiro, se sobrar, né, alguma coisa, quando estiver chegando perto do outro pagamento, e não antes. Daí você gasta tudo, falta 20 dias ainda para receber, já não tem mais nada. E nós estamos falando em poder ajudar os outros também. A gente não consegue nem ajudar a gente mesmo, né, o mundo em que nós vivemos, porque nós administramos mal aquilo que Deus nos dá. E nós somos mordomos, administradores daquilo que Deus nos concede. Tudo que nós temos não é nosso. 1 Timóteo 6,9 diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, cilada em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e perdição. Olha só,
quer ficar rico, né? Tanto e faz, às vezes, até coisa ilícita. Então caem coisas perniciosas e insensatas. E João 3,27, e João respondeu: homem não pode receber alguma se do céu não lhe for dada. Olha só que interessante. Então, quando você vê uma pessoa com mais condição, né, com mais situações, né, do que outras, ela teve porque do céu lhe foi dado, foi permitido, né? Ele foi agraciado com aquilo. Só que às vezes quem foi agraciado pensa que aquilo é dele, somente dele, e não consegue dividir, né? Ou ele acha que foi tudo surdo, ele nada veio de Deus. Primeiramente veio de Deus, né? Veio do Altíssimo, não pertence. Então algumas coisas mostram para nós, algumas passagens, vai contra esse nosso egoísmo, né? De ter as coisas só pra gente. É meu, não dou, não reparto. Mas sempre lembrando do texto que nós lemos inicialmente, né? O que você for fazer, se for dar, não dá como por obrigação, dá com alegria, né? Com singeleza, né? De coração, que Deus vai recompensar. Com certeza Ele recompensa tudo, né, que nós fazemos. Aliás, nós falamos no início, né, que Deus é que nós compartilhamos as coisas, ou damos, ofertamos, porque Ele já nos deu, e não para receber mais alguma coisa, mas Ele graciosamente assim mesmo nos concede, né, mais e mais. Então tudo que nós temos é dele, é de Deus, não é nosso. Vamos olhar lá Salmo 24 primeiro. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nela habitam. Então tudo que tem na terra, as coisas que tem lá e os que nele habitam, que somos nós. Então nós pertencemos a Deus, né? Nossa vida pertence a Deus. E mais, né? As coisas que tem aqui, né? Se plantamos alguma coisa e deu alguma coisa, porque teve semente, Deus concedeu isso, né? Sempre está concedendo isso para que haja mantimento. E daí o ser humano para ir lá plantar e colher. Mas tudo pertence a Deus, é dele. 1 Coríntios 8,6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas. E nós também, por Ele, todas as coisas, e para quem existimos, pelo qual são todas as coisas, e nós também, por Ele. Então, são textos das Escrituras Sagradas para que a gente acorde. A gente fica pegado, né, com coisas materiais, sem, no entanto, perceber, né, que tudo aqui é dele, é de Deus. Tiago também diz isso no capítulo 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, descendo o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda boa dádiva e todo bom perfeito, dom perfeito são lá do alto. Tudo de Deus. Então precisamos acordar. Então tudo que está
nas nossas mãos pertence a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus Altíssimo. Então a gente tem que pôr, né, dia a dia, a nossa vida nas mãos de Deus, para que Ele continue nos ajudando, dando força para a gente trabalhar, para a gente ter, né, o que sustentar e ainda poder graciosamente ajudar, né, ofertar também para aqueles que têm necessidade. Então tudo que nós temos e somos deve ser usado. Agora vem outra coisa, ser usado para a glória de Deus. Aí pega forte, né? Tudo que nós temos e somos deve ser usado para a glória de Deus. Quanto a gente pensa nisso, que as coisas têm que ser, né, nós temos que viver para a glória de Deus e as coisas devem ser usadas para a glória de Deus. Se a gente pensasse um pouco, né, muitas coisas aí que a gente fez, a gente não faria. E a gente tem que começar a repensar, né, algumas atitudes que nós temos na nossa caminhada. Para a glória dele. Romanos 11:36 diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Esse texto é fenomenal. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então tudo vem dele. Então é lógico que tem que ser para ele. Né? É um círculo aí, né, que vira, vem dele e vai para ele. Né? Porque nós existimos para ele. Né? E às vezes a gente não pensa assim, né? A gente vive para a gente. Vive muito mal, aliás, para a gente, e não glorifica o nome de Deus. Então somos administradores de nós, né? Dons, talentos, oportunidades que recebemos de Deus. Então não é só questão financeira, vem essa questão dos dons, talentos e oportunidades também. Então a gente administra tudo. Nós falamos anteriormente sobre aquilo que Deus tem concedido para nós na nossa vida, nós deixamos passar lá, que são oportunidades, e muitas delas não voltam, queridos irmãos. Vai passando, o tempo passa, as oportunidades também, vão, a gente vai ficando sem mais gás, né? Então nós devemos usar tudo que nós temos para a glória de Deus. Mordomia do dinheiro. A vida do cristão deve ser de serviço e de cooperação na causa do Senhor. Um dos pontos mais difíceis de se colocar em prática na vida cristã é a mordomia do nosso dinheiro para expansão e manutenção da igreja. Era alguma coisa que os antigos cristãos, os primeiros cristãos, haviam entendido muito bem. Que para que a obra expandisse, ele tinha que injetar condições para esse projeto, né? O evangelismo, a igreja somos nós, ela deve expandir. E como se faz isso, né? Se a gente não tiver condições necessárias? Porque percebe que sempre que a gente vai fazer alguma coisa, a gente barra na situação financeira.
A gente fala, mas a gente não tem condição, a gente usa sempre essa expressão. Mas nós não temos condição, nós não damos condição, nós não corremos atrás, porque se a gente pensasse na questão da mordomia, em proporcionar condições, pode perceber que maior parte dos crentes, dos cristãos, é o ir na igreja, ir e voltar na igreja e sem cooperar com nada, sem ajudar em nada, nem com mão, com obras e nem com condições. Isso é uma vergonha, né, diria. Acho que Boris Casoy, né? Isso é uma vergonha. Né? A gente fica procurando pretexto a todo momento para não ofertar nada na casa de Deus. Nossa, eu fico extremamente chateado quando eu vejo algumas argumentações que alguns religiosos aí fazem em relação ao dízimo e oferta, que é vergonhoso. Porque ele mesmo que critica, e ele é um dos que mais gosta de ir na igreja, né? Gosta que a igreja esteja aberta, e acha, e vem aquela fala que o dízimo está só no Antigo Testamento. Olha aí no Novo Testamento a ideia. O dízimo aqui é mais do que 10ª parte, o que eles fizeram. É muito mais. É como se fosse aquela oferta da viúva, deu o que ela o último centavo que ela tinha. Portanto, nós não fazemos da pregação diária dos nossos cultos nenhuma pregação voltada só para o dinheiro, não. Quem vai lá na nossa igreja presbiteriana sabe que os deveres dos membros, ele já sabe, ele vai lá e deposita no gasofilar, assim a gente fica precisando constranger os nossos visitantes para tirar o dinheiro do bolso lá e depositar, senão ele vai para o inferno. Não é essa a ideia, não. A ideia é muito mais rica, é uma ideia de graça, assim como Deus ele nos concede a dádiva, a graça, assim nós concedemos também para os outros e nós depositamos lá. Pensando que por nossa culpa, quando nós não contribuímos, é que não acontece a expansão e a manutenção da igreja. Como que nós vamos manter a igreja se nós não tivermos condições? Dá uma ideia, dá uma sugestão, diria. Qual a sugestão óbvia em você manter alguma coisa se você não colocar e injetar condições lá? E quem tem que fazer isso? É nós. Não é os empresários, né? O empresário ajuda igual os jogadores, de futebol para que um time possa comprar. Um determinado jogador lá vai atrás de empresários, para poder dar a situação. Quem dá a situação é nós. A Igreja de Cristo. Nós não corremos para o mundo, não, para pedir dinheiro para colocar na obra de Deus. Quem faz isso somos nós. Então, uma das motivações básicas para essa contribuição é fé em Deus. Primeiro ponto, fé em Deus. Primeiro ponto, fé em Deus. Segundo ponto, coração agradecido. Fé em Deus que a gente contribui e não vai faltar nada para nós. Será que vai faltar? Conto aqui uma experiência de alguém que eu conheci, de uma das igrejas aí que eu pastorei. Ele me disse assim: pastor, a mulher dele não era da igreja, pastor, como é complicado. Todo mês ele era dizimista fiel, mas ele falou que todo mês que ele ia tirar o dinheiro, a parte, que é a primeira parte, é de Deus, a primeira parte que nós fazemos, se você deixar para dar por último,
pode esquecer, você não vai conseguir dar, não vai sobrar nada para você dar. Então tirava lá a primeira parte, a mulher falava assim: nossa, que dinheirão, hein? Dá para fazer uma prestação com esse dinheiro. Olha a ideia materialista, né? Uma pequena parte que ia dar, né? Que era questão de agradecimento mesmo, é tudo seu, a Deus, então eu vou dar uma parte, né, daquilo que o Senhor me deu. A mulher pensava em fazer prestação com o dinheiro, achava um absurdo, né, tirar o dízimo para dar na casa do Senhor. Então muitos dos nossos passam por essas situações também, né? E tem que começar a ensinar, fala, viu, louca, né? Porque Deus tem dado a saúde, quando tiver com problema de saúde, daí pede para todos os irmãos orar, né? Mas na hora de ajudar alguém, não, só lembra de Deus quando precisa. A gente tem que parar de ser assim. Lembrar de Deus só quando precisa. A gente tem que ter o coração agradecido, queridos irmãos, pelo que Deus nos dá. E fé em Deus, que não vai faltar, é promessa dele. Nunca vai faltar. Então, métodos bíblicos, né, de contribuição. Princípio biblicamente claro na prática da contribuição. Contribuímos porque recebemos e não para receber, igual algumas igrejas que a gente escuta aí, né? Coloca lá faz o sacrifício, coloca lá no altar, né? É como se você estivesse depositando para você receber, e daí fala da questão do sacrifício. Queridos, esqueça, isso daí é biblicamente errado. Nós ofertamos a Deus porque nós já recebemos e não para receber. Correto? Então nós vamos lá, contribuirmos porque nós já recebemos das mãos bondosas de Deus aquilo que Ele nos agracia em colocar ali. Modos de contribuição errados biblicamente. As pessoas gostam de fazer isso, né, nas igrejas, e parece que virou um negócio meio comum, né? Vamos fazer quermesse, vamos fazer leilão, vamos fazer bazar, vamos fazer rifa, vamos vender objeto. Procura na Bíblia isso. Se vocês acharem isso aí na Bíblia, né, talvez eu faço, mas sempre achei errado, mesmo quando não entendia muito bem as questões bíblicas. Mas viu, aquele negócio faz dali do templo um comércio ali. Quando você tem roupa, aí você vai lá e dá para quem precisa lá, não ficar vendendo para angariar fundo. É essa palavra que é usada, vamos angariar fundos. Contribua. Vê se vai faltar alguma coisa para a igreja. Olha o tempo que vocês vão gastar fazendo pastel para vender, pastel para angariar fundo para a igreja. Deposita isso. Quando você vai comprar 2 pastéis lá, já deposita 5, 10 reais no gasofilácio. É dar, gente, não é comprar. Daí a igreja fica num comércio lascado, sabe? E parece que as coisas não tomam corpo, né? As bênçãos, é claro, as bênçãos de Deus vai vir sobre o povo se você generosamente colocar lá. E daí ela oferece 3 sugestões, né, de contribuição: a contribuição mínima, a média e a máxima. A mínima é 10%, mínima 10%, que é a menor parte, né, do que nós recebemos. Contribuição média, que você dizima e você dá ofertas ainda. Nossa, pastor, vou dar
10%, depois eu vou colocar oferta ainda. Olha só já a maneira de pensar, né? A gente já começa a pensar que é muito. Quando se fala em dar para Deus, dar na obra, é muito. Mas os gastos absurdos que a gente faz já daí não é muito, né? Daí a máxima foi que esse povo que fez o texto que nós lemos no início, foi que eles deram basicamente o que eles, tudo que eles tinham, deixaram reservado algumas coisinhas e opa, quem está com necessidade agora são eles e não nós já temos. E ofertaram o que eles tinham e o que não tinham. Essa é a contribuição máxima, biblicamente está aqui, é só ler o texto. Eu não estou fazendo nenhuma forçação, né, de barra, porque quem me conhece sabe que eu não fico falando de dízimo dentro da igreja, mas é coisas básicas, gente. É por isso que a maior parte das nossas igrejas estão complicadíssimas. Primeiro, que o povo não contribui com os seus dons e talentos. E segundo, porque não contribui financeiramente também. Vai esperar o que das igrejas? E não falo particularmente só do Jardim Serrano, principalmente para o Jardim Serrano, que é a minha igreja, mas para as outras igrejas também, que eu conheço, né? Do nosso presbitério, da IPI do Brasil, e vai para outras igrejas mais aí. Né? A gente vê lá o rol dos dizimistas, eu vou usar um termo aqui, pela madrugada, né? Então Deus tem que ter misericórdia, a gente tem que se voltar para a palavra de Deus, né? Não está aqui um mercenário que quer dinheiro, até porque eu não pego dinheiro para mim, né? A gente nem põe, pastor da igreja presbiteriana nem põe a mão no dinheiro. A gente tem sim, né, uma côngora que se fala que se dá para o pastor, mas sai lá da mão do tesoureiro, né, uma coisa já fechada, né, conselho da igreja. O pastor não tem acesso a dinheiro do gasofilácio, né? A gente acredita que algumas igrejas isso existem aí, né? Que o pastor tem a chave, né, do negócio. Aqui não, né? Nós estamos falando biblicamente para que a igreja se vá bem, não para enriquecer pastor, quando muitos pensam às vezes, né? É dar lá porque nós vamos enriquecer o pastor, né? O pastor aqui tem profissão, né? E as coisas que eu faço na igreja eu faço com carinho e com amor. E acredito que boa parte dos pastores o façam também, né, com carinho as coisas de Deus para a obra. O ministério do cristão. A Bíblia afirma que somos chamados para o ministério e que o Espírito Santo distribui os dons entre os vários ministros. Ministros são todos aqueles que foram salvos por Cristo. Ministrar, né? Deus, através do Espírito Santo, ele concede a cada um o dom para ele, vai usar aquilo. É difícil entender, né? Alguém tem dom e não usar, um talento e não usar. São aqueles que foram salvos por Cristo. Então a gente tem que colocar na obra isso, vai lá, vamos ajudar, o que eu posso fazer, né? O que dá para fazer, estou aí, né? No mínimo se oferece, né? Estamos aí, pastor, estamos juntos, o que precisar, estamos juntos aí, né? E vamos lá, esse ministério, Deus deu, Ele concedeu, se fomos salvos, o Espírito Santo concedeu, nem que seja a coisa mais simples, gente, servir na casa de Deus. Tem um monte de coisa que dá para fazer para a obra de Deus. E não é só no templo. É as pessoas. Pastor, eu gosto de fazer visita. Conte comigo. Pastor, né? Estamos aí. Vamos lá, vamos administrar isso. Então é para Deus, né? O ministério do cristão
Olha só, é para Deus, para glorificar a Deus, para a igreja, né, que é participar, né, de uma forma constante ali, e para o mundo, né, que a gente foi enviado para testemunhar. Então, olha só, 3 direções. Então, para Deus, que é para glorificar a Deus, para a igreja, que é participar, né, das atividades, né, da igreja, e para o mundo, que a gente vai lá e fala, olha, Jesus me mandou, né, porque ele já me salvou um dia, e ele me trouxe até aqui para passar o recado e também ajudar no que for necessário. Não é só fazer oração com ele, não. Fazer oração primeiro, e começa daí, né? Olha, em nome do Senhor Jesus Cristo, né, nós colocamos a vida, a sua vida nas mãos de Deus, para que Ele trabalhe, ajude, oriente e restaure a sua vida com autoridade, queridos. E agora vamos lá, o que você faz da vida, tal, que a gente pode ajudar, e assim a gente vai se envolvendo, e a palavra de Deus, as coisas de Deus vai entrando na vida, no coração das pessoas. Então, para concluir, quando nós fazemos nossa profissão de fé, passamos a ser oficialmente membros da igreja, passamos a ter vários privilégios, mas não podemos esquecer que existem deveres, responsabilidades com Deus e com a igreja. Então, fazer parte da igreja de Cristo, né, não é simples, não. Ele foi chamado a gente para o serviço, para o trabalho, para a responsabilidade. E a gente ganha com isso é ter todo o seu amparo, o seu afago, a sua companhia constante. Como é gostoso saber, né, que Deus está ao nosso lado. Leve essa palavra, né, a gente traz aqui de uma maneira assim bem tranquila, para que venha o entendimento, mas que o Espírito Santo possa tocar no seu coração, no nosso coração, e possamos, né, contribuir mais e mais para o reino de Deus. Vamos orar. Ó Deus, Tu és maravilhoso, o Senhor que nos dá a paz também, Senhor, e as condições para que a gente possa viver, ó Deus. Nos ajuda dia a dia a olhar para os nossos irmãos, para o nosso próximo, poder saber, ó Deus, que nós podemos fazer mais do que nós temos feito, Senhor. Da mesma forma, nós sabemos que o Senhor já tem dado, nós sabemos que nada vai faltar no nosso armário, na nossa despensa, Senhor, porque nós estamos semeando, e quem semeia colhe. Nós temos essa certeza, Senhor. Guarda o Teu povo, Senhor. Dá paz para que cada irmão, cada irmã tenha em vista, Senhor, que tudo é Teu e nada é nosso, Senhor. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Deus abençoe, viu? Deus abençoe e te dê a paz.